Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta a nossa postagem, ative as notificações e compartilhe a palavra de Deus. Seja você também um evangelizador. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxar para fora, por causa da quantidade de peixe. Então um discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. O que o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira Ele pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vimos mais uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos. A terceira aparição, como nos narra o Evangelho. A primeira aparição aos discípulos de Emaús. Depois, quando os discípulos de Emaús estavam reunidos contando o que tinha acontecido após a fração do pão que eles reconheceram, a partilha do pão que eles reconheceram Cristo, Jesus hoje aparece novamente para os discípulos. Nós vemos que o Evangelho relata aqui que a presença de Simão, de Tomé, de João, que era o discípulo que Jesus amava, eles estavam ali, na beira do mar. E nós vemos a decisão que Pedro toma de ir pescar novamente. Nós sabemos que Jesus vai até Simão e chama ele que, em vez de pescador de peixes, ele seria um pescador de homens. Mas o que leva esses homens, após a morte do Cristo, voltarem a ser o que eram? Voltarem a ser pescadores, a abandonarem o discipulado de Jesus, que era de ser apóstolos, discípulos e serem pescadores de homens, anunciando o Evangelho. Nós bem devemos perceber que a imagem do Cristo crucificado tocou o coração daqueles homens de tristeza, encheu de tristeza o coração daquele homem. Por isso Jesus vai aparecer para esses homens para que eles percebam que o Cristo verdadeiramente ressuscitou e que sua fé
seja inabalável. Nós vemos, meus irmãos, que os discípulos de Emaús te falaram que quando Jesus falava o coração ardia. E nós vemos na narrativa do Evangelho de hoje que Jesus, quando os discípulos arrastam a rede, após Jesus mandar eles pescarem, as brasas estavam acesas, com o peixe ali já assando. E Jesus repete o mesmo ato da última ceia, dá ao pão e dá ao peixe àqueles discípulos, distribui entre eles. Jesus não quer que nós voltemos, meus irmãos, à nossa vida passada depois da nossa conversão. Jesus quer que nós verdadeiramente caminhamos para frente, caminhamos no caminho da nossa salvação, que nós verdadeiramente sejamos esses pescadores de homens, que não mais pescadores de peixes. E por um instante, os discípulos voltaram, deram um passo atrás, foram pescar, mas não pescaram nada. Apenas quando Cristo estava presente com eles, foi que eles pescaram abundantemente. E é isso que nós devemos ter cada dia da nossa vida, olhar para a frente, olhar para esse Cristo que nos espera e caminha conosco no caminho da salvação. É Ele que está conosco, aquecendo o nosso coração, aquecendo a nossa fé, alimentando o nosso espírito com o seu pão na Eucaristia. É Ele que alimenta e purifica o nosso espírito, que nós possamos caminhar a cada dia ao encontro do Cristo e que o Cristo ressuscitado alimente a nossa fé a cada dia e que nós verdadeiramente sejamos pescadores de homens e anunciadores da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.